brasileiro mesmo de fazer os filmes, enfim, chegarem a esse público e fazer algum sentido para eles, né? Porque a gente sabe que na prática, beleza, os filmes estão em cartaz, chegam, mas é uma questão até de escolha, né? Acho que ele mesmo diz, se o público escolhe ver uma outra coisa, uma comédia global e deixa de ver um filme, por exemplo, usando especificamente, ele está escolhendo um outro caminho que, pelo menos falando, pelo menos não interessa a ele. Eu queria saber um pouco da sua visão sobre essa questão dos filmes com o público. Quantas horas eu tenho para responder? Eu gastei 5 minutos para perguntar. Olha, juntando a sua pergunta um pouco para a Luzani antes, na verdade é o seguinte, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque o cinema novo, isso estou dizendo é absoluta verdade, é o único movimento cinematográfico na história do cinema mundial que começou fundando uma distribuidora, a Desfilme, no qual nós éramos 11 sócios, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Milton Ritmo, Paulo César Aracene, eu, Cláudio Rocha, Roberto Farias, enfim, a memória está me falhando, mas ele foi isso. É o único movimento da história do cinema mundial que começou fundando uma distribuidora, para você entender a importância que a gente dava ao público. Por mais do que é o público, a importância que a gente dava à economia cinematográfica. A economia cinematográfica é a mais complexa do mundo, porque o cinema não é artesanato, mas também não é indústria, ainda não é pós-industrial, que vai ser, agora é outra história que vai começar, mas de qualquer maneira ainda não é. Então é uma coisa que está no meio do caminho. O cinema foi fundado no final do século XIX e no início do século XX. É exatamente o momento em que a Revolução Industrial começa a se transformar na coisa do grande consumo, né? Se você for ver hoje, se você daqui a 100 anos for querer entender o que foi o século XX, o que você vai ter que fazer? Vai ter que ver os filmes de Hollywood, que foi Hollywood que não só espelhou, como inventou o século XX. Eu estou com jeans, camiseta, a gente beija as nossas namoradas, exatamente como a gente viu nos filmes, né? Então a Hollywood não só espelhou, como inventou o século XX, de certo modo. É claro que ao lado disso, e aí isso que é importante ver, ao lado disso, houve diversos momentos em o cinema novo e um desses em que a gente não concordava com o que o Hollywood estava fazendo no século XX, vamos dizer assim, né? Estou tornando épica uma história mais simples, mas é verdade. Né? Então, havia uma resistência ao longo do século. Essa resistência foi representada pelo neorrealismo, pela novela vague, pelo cinema novo. Mas o que dominou o século XX foi o cinema de Hollywood, não há dúvida nenhuma quanto a isso, é verdade? Nós agora estamos num momento que há uma enorme possibilidade disso acabar. Eu acho, inclusive, vivo repetindo isso, que eu acho, inclusive, que o cinema brasileiro teria tudo para ser no século XXI aquilo que Hollywood foi no século XX. Não vai acontecer porque o Brasil nem sempre realiza suas vocações, nunca realiza suas vocações. O nosso amor pelo Brasil vem feito amor por mulher da vida. A gente vive sendo traído, mas o que você pode fazer? Continua achando que pode. Então eu acho que essa vocação é uma daquelas vocações de grandeza que o Brasil não consegue realizar. Mas que tem essa vocação, eu tenho certeza disso. Entendeu? Agora, eu não acho que um filme que não faz sucesso de público é uma porcaria, assim como um filme que faz sucesso de público é uma porcaria. Não existe isso. Eu tenho 50 anos de cinema, até hoje não sei o que é o sucesso de público, não sei qual é o mistério do sucesso de público. Eu fiz filmes que foram grandes sucessos populares, como fiz filmes que não foram sucessos populares, como fiz filmes que foram sucessos críticos, filmes que não foram sucessos críticos. E até hoje eu não sei qual é o segredo disso, o mistério disso, e não conheço um só cineasta, nem um só pensador de cinema que tenha me explicado isso. Isso não existe. A única coisa que você pode fazer é, do ponto de vista da sua integridade artística, você ser sincero com você mesmo. Você fazer aqueles filmes que você acha que deve fazer. No meu caso pessoal, até falei ontem e repito hoje como uma regra na minha vida. Eu não tenho a menor nostalgia do passado, nem quero mandar mensagem para o futuro. Eu quero fazer os filmes do presente, aqueles filmes que os meus contemporâneos, que possam servir aos meus contemporâneos. Agora, se eles vão fazer sucesso ou não, é uma outra coisa, que eu não sei o que é que faz sucesso.
Eu até, o Rosário adora uma coisa que eu digo, porque ela já viu ela repetida no almanaque dela. O filme brasileiro de maior sucesso que eu conheço é Terra em Trânsito, que até hoje passa. No entanto, foi um fracasso extraordinário quando foi lançado. Entendeu? Eu não sei, eu não concordo com o que o Fernando disse. Eu tenho maior admiração pelo Fernando, acho que é um grande cineasta, gosto de todos os filmes dele, claro que nos vai muito bem. Mas eu não concordo absolutamente com isso. Não é o fato do Shibu ter sido um fracasso de bilheteria que diz que o Shibu não presta. Não é verdade isso. Entendeu? Eu posso até aqui discutir o Shibu novamente. Eu acho que tem uns problemas de Shibu, sim. Só para indicar o que eu acho, por exemplo, eu acho que falta ao Shibu uma certa dramaturgia, ou seja, o Shibu é um filme de ficção louco para ser um documentário. Então esse meio do caminho prejudica um pouco o filme, cria uma certa dificuldade de entrar no filme. Mas isso não tem importância, porque tem outras qualidades do filme muito grandes. Assim como qualquer outro filme, em suma. Eu acho que o primeiro dever do cineasta é ser sincero com ele mesmo, fazer aquele filme que ele acha que deve ser feito. E cada caso é um caso. No meu caso é isso que eu já falei. Então, agora, ao mesmo tempo, a economia do cinema, como eu estava dizendo, é muito frágil, ela é muito complexa, muito sofisticada, muito frágil. Então a gente tem que dar uma enorme atenção. Os americanos resolveram isso. Como é que eles resolveram isso? Eles resolveram isso concentrando a produção. Existem 7 grandes produtores, são chamados de produtores, mas na verdade não são distribuidores, né? São repassadores de dinheiro que vêm do Wall Street para fazer os filmes. Então, cada uma dessas 7 mães faz 10, 15, 20 filmes por ano. Ou seja, o filme que fizer sucesso paga todos os outros fracassos. No Brasil, nós não temos essa defesa, porque nós somos produtores independentes. Eu faço um filme por ano se fizer. Pô, quando eu fizer, a minha cinematografia ao longo desses 50 anos é de menos de 20 filmes. Quer dizer, dá o quê? Dá um filme cada 2 anos e meio, praticamente. Não é verdade? Então, é como se eu estivesse jogando na roleta, né? O número lá tem que dar o número 17, porque se não der, eu estou perdido. Isso já me aconteceu. O Quilombo, por exemplo, que não custou muito caro, foi um filme que devia ser feito em 12 semanas, acabou sendo feito em 6 meses, enfim. Eu passei 10 anos pagando as minhas dívidas de Quilombo. Agora, você tem que estar preparado para isso, enquanto não se encontrar uma solução. Eu acho que a economia do cinema brasileiro está se desenvolvendo, está se encontrando. Acho que falta muita coisa, tem várias lamentações a fazer, mas não vou fazer porque eu acho que à medida que as coisas avançam, elas continuam a avançar. Se a gente começa a se lamentar em vez de fazer, aí não dá certo. Aí não vai dar certo mesmo. Eu prefiro fazer do que me lamentar. Tá? Errei aqui, vamos ver se eu acerto ali. Não tem importância, entendeu? Esse Cinco Grandes Favelas também não foi um grande sucesso de público. Não foi mesmo. Mas o orgulho que eu tenho de ter feito os Cinco Grandes Favelas, não tem nenhuma renda de público que me pague. Entendeu? E eu sei que esse filme teve uma importância que eu não estou à vontade para dizer, porque o filme é meu, eu produzi o filme é concebido, escrito e realizado por um jovem cineasta morador de favela carioca. E eu tenho certeza que esse filme teve uma importância no cinema brasileiro e na vida dessas pessoas, e dos cineastas como esses que querem fazer seus filmes, que não tem, que nem esse, como é que é aquele negócio, Mastercard, não tem preço, né? Então é isso, entendeu? É isso. Eu acho que o Fernando está tendo uma desilusão justificada, é chato quando você faz um filme. Tem duas coisas chatas. Você acaba um filme, sabe, no jornal, está lá o crítico, isto é uma merda, é horrível, você de manhã acordar, abrir o jornal e ver isso. Ou então você ir na primeira sessão do seu filme, como eu faço, e está lá o cinema vazio. Dá vontade de você cortar os pulsos. Agora, não tem outro jeito. A aventura cinematográfica é essa. A não ser que a gente encontre como os americanos encontraram, ou como os indianos encontraram. Os indianos também têm a solução deles, né? O cinema volante, o cinema ambulante, essa coisa toda. Nós ainda não chegamos lá, mas vamos chegar, estamos tentando descobrir como é que se faz isso, entendeu? Garantir a sobrevivência dos cineastas. Agora, eu não quero terminar essa longa resposta, eu sou muito prolixo, mas eu não quero terminar sem me referir ao que você falou. A morte do Paulo César Sena é um momento muito grave do cinema brasileiro. Paulo César Sena é uma espécie de príncipe do cinema novo. Porque nós todos tínhamos esse programa que eu disse há pouco,
mas cada um de nós tinha uma personalidade pessoal. Quer dizer, a gente sabia que, além de ter um projeto comum, a gente precisava ter também cada um o seu projeto pessoal. E o do Paulo César era extremamente original, era um projeto romântico, intimista, delicado. O filme do Paulo César, Porto das Caixas, foi um filme fundamental para ir para o entendimento dessa diversidade que o cinema novo tinha que ter. E o Desafio foi o primeiro filme político depois da ditadura. Né? A primeira manifestação política do cinema brasileiro depois da ditadura foi o Desafio do Paulo César. A morte dele é uma perda muito grande. Eu sou Maiara de Araújo, sou do Diário do Nordeste, de Fortaleza. Eu queria puxar um pouquinho para o meu lado também, para a gente falar de questões relevantes também do Ceará. E queria apelar para o Cacá cineasta e para o Cacá cinéfico também, duas perguntas. Primeiro, queria que você comentasse a relação com os cineastas, com os nossos cineastas cearenses, Rosemary Cariri e agora o Bertos, que está entrando no circuito, está vivendo um ótimo momento. E queria que você comentasse também sobre um fenômeno que eu acho que a gente está vivendo bastante lá, que é essa coisa da produção dos filmes de cunho espiritualista, né, com a Estação dos Filmes. Saiu aí o Chico Xavier, não sei se você chegou a ver algum desses, e agora o Araquê, que acabaram de lançar. Queria que você comentasse aí essa coisa. Você estava falando também da horizontalização, né, que tem mercado para todo tipo de filme, e queria que você comentasse também essa coisa desse boom desse mercado de filmes espiritualistas. O que você acha? Olha, primeiro sobre o Ceará, eu estava falando aqui de tendências regionais, o Ceará é um desses polos de tendência regional. Né? O Ceará tem hoje um papel fundamental. Você não citou aí os meninos lá do Estrada para Ítaca, né? A produção coletiva deles. Nunca sei direito, porque são 5 nomes, eu não consigo, eu estou velho demais, não consigo decorar 5 nomes. Mas eu sei que é um coletivo, né? Alumbramento, coletivo Alumbramento. Que é importantíssimo. Esse é um projeto cinematográfico, como diria o Paulo Miro, de caráter, né? Porque tem um projeto ali muito claro, né? Muito evidente. E isso é muito bom. O Cariri Rosenberg é um velho amigo, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, uma pessoa da minha geração, não vale nem falar, porque aí não é nenhuma novidade, tá? Aí é um clássico do cinema brasileiro, não tem. Agora, os cinemas espiritualistas, eu não gosto, não me interesso muito por isso, mas é uma das religiões mais poderosas no Brasil hoje, né? Então, por que não fazer, né? A gente não gosta que se faça filme sobre candomblé, não é? Tem que fazer filme espiritualista, deixa fazer. O problema não é o que o filme diz, o problema é que o filme é como ele diz, se aquilo é sincero, se aquilo é verdadeiro, e se o filme é bom, não é verdade? Se o filme é bom. Se o filme é bom, ele pode ser espiritualista, macumbeiro, católico, ateu, não importa. Né? O que eu digo é do ponto de vista da ideia de uma cinematografia nacional. É claro que eu tenho minhas preferências pessoais, eu não gosto dessa ideia de que a gente tem que sofrer no mundo para poder ser feliz numa outra vida. Eu prefiro garantir nessa, entendeu? Eu prefiro me garantir nessa. Agora, não acho que seja errado fazer, entendeu? Tem gente que acredita nisso que deve fazer. Agora, aí o filme precisa ser bom. Eu não vi ainda nenhum filme espiritualista bom, entendeu? Tem um filme do Daniel Filho, que é um filme esperto, bem feito e tal, mas eu não acho que seja um bom filme também, entendeu? Nesse sentido, assim, de me interessar cinematograficamente por ele. Mas para ficar no Daniel, mas lá Se Eu Fosse Você 2, eu acho interessantíssimo. Mas não é espiritualista, já mudei de assunto. Cacá, ontem eu ia te perguntar, mas resolvi deixar para a coletiva, para que tu falasse um pouco, e agora tu falasses a respeito do momento do cinema brasileiro, que te parece, né, forte, promissor, e fértil, rico, interessante e tal. A tua ida agora para presidir o júri da Câmara de Ouro de Cannes, o que tu esperas lá nesse momento? Olha, em primeiro lugar, eu estou muito orgulhoso por isso, né? Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu
já fui júri da seleção oficial de crédito, em 1981. Mas ser presidente do Camerrador é muito bacana, porque o Camerrador é um prêmio para filmes estreantes no mundo todo, né? Filmes de todas as sessões de Cannes, a seleção oficial, a CNPH, 15 anos de realização e Semana das Críticas. Então a gente vê os filmes de estreia dessas sessões para dar o prêmio do Camerrador. Para mim, pessoalmente, isso primeiro é uma honra muito grande, claro, me sinto muito orgulhoso disso, inclusive o posto que já foi ocupado do Abbas Kiarostami, né, por opções de gente muito legal. E segundo, para mim, vai ser muito bom, eu estou muito ansioso, porque esse filme de estreante é um filme de jovens cineastas do mundo todo. Eu vou ver quais são as tendências do cinema. São os jovens cineastas que criam as tendências novas do cinema, não é verdade? Quer dizer, eu vou meio conseguir mapear essas tendências, né, do cinema, desse jovem cinema do mundo todo, e isso para mim vai ser muito importante. Eu acho que eu vou aprender muito. Vou ver muito filme chato também, eu tenho certeza. Mas não faz mal, eu vou aprender muito também. Eu vou pegar um gancho num negócio que você falou agora há pouco. Uma das piores coisas que você acaba de fazer no filme é o seguinte: se abriu o jornal, o filme é uma merda. Eu me lembro de uma antiga conversa que nós tivemos, das várias conversas que nós tivemos, que você falava que houve uma época e que a má vontade da crítica era tamanha para o cinema brasileiro que vocês tinham vontade de pegar e fazer uma reunião de cinema para ver se chegava uma coisa. O que vocês têm contra a gente e tal, isso aqui. Eu queria te perguntar se hoje você tem uma visão mais, vamos dizer assim, mais apaziguada ou não dessa relação da crítica brasileira com o cinema brasileiro. Não, é isso. Não, realmente na época do cinema novo, porque o cinema novo é o único movimento cinematográfico que começou antes de fazer filme, né? Não havia filme, não havia movimento. E uma das prévias preparatórias do movimento era conquistar os críticos, né? A gente tinha um pouco esse objetivo. Nós fizemos muitas reuniões com críticos de cinema a partir dos nossos curta-metragens. Aqueles primeiros filmes, o Meu Domingo, o Caminho do Paulo César, o Pátio e Cruz na Praça do Cláudio, o Maquinista do Marcos Farias, como importante. A gente, com esses curta-metragens, a gente estabelecia um contato com os críticos e tentava mostrar a eles o que nós queríamos fazer. Porque a gente tinha muito essa ideia, que hoje em dia não é mais muito na moda, mas que fazer cinema também é pensar o cinema, entendeu? Eu acho que hoje em dia o cineasta, eu não estou falando mal não, eu estou dizendo que eu acho que acontece, né? Hoje em dia os jovens cineastas são muito mais preocupados em fazer um filme do que pensar no cinema, né? Isso aí é óbvio, me parece óbvio. Eu não sei se isso é bom ou ruim, não sei o que isso vai dar, mas me parece óbvio. Na nossa geração não havia isso, havia a ideia de pensar o cinema, como eu disse aqui, pensar o cinema, pensar o Brasil, pensar o mundo, havia essa ideia do projeto. Pensar também era fazer. Então, eu me lembro até que tinha uma frase do Godard que a gente repetia sempre, o Godard dizia: eu sou cineasta 24 horas por dia. De vez em quando eu pego uma câmera e faço um filme. Então, isso para nós era um lema muito forte, muito importante. E havia realmente uma espécie assim de cantada na crítica muito grande, era uma tentativa de conquistar, de seduzir a crítica muito grande. Depois, quando a gente começou a tomar porrada, a gente começou a responder também. Né? Eu hoje, Zani, eu me considero um crítico também, na medida que eu penso cinema, eu sou um crítico. Então, eu sei escrever sobre cinema, eu posso não escrever melhor que você, ou melhor do que muita gente que tem aí, mas eu sei escrever sobre cinema, então eu posso responder. E a gente respondeu muito ao longo do tempo. Muito mesmo. Glauber, você sabe muito bem, o próprio Nelson, o Joaquim Pedro escrevia muito bem também, o Gustavo Dal, Davi Neves, né? Só quem não escrevia muito era Leon Risco, que nunca escreveu, não sei direito porquê, né? Mas Leon não escrevia. Então a gente respondia muito mesmo. Eu era metido, eu respondia tudo que diziam, eu respondia. Hoje em dia eu estou menos interessado nisso, talvez pela idade, pelo cansaço, não sei
resistir, mas eu faço isso menos. Mas mesmo quando eu respondia, eu te confesso sinceramente que nunca guardei rancor. Eu acho que quando você acorda de manhã, abre o jornal e vê lá escrito, pô, esse filme é uma merda, você sofre pra burro. Mas se você responder sem baixar o nível, né, se você responder sem criar, sem fazer daquilo uma disputa pessoal e história, não tem o menor problema, você está pensando no cinema também, junto com aquela pessoa que escreveu aquilo, não é verdade? Então, para mim, isso é um debate saudabilíssimo. Quando baixa o nível, eu não respondo mais. Quando começa a criar, aí eu não respondo mais, não tenho mais vontade de participar. Não acho que vale a pena participar daquilo. Seu canalha, seu curso, perdeu a graça, então não vale a pena participar. Mas na medida em que me interessa, aliás, eu sempre manifestei muito, não só sobre meus filmes, mas sobre os filmes dos outros também. Eu defendi muito Terra em Trânsito, entendeu? Defendi muitos filmes do próprio Paulo César Arsenio, entendeu? Defendi muitos filmes recentes, assim, eu me lembro que, eu não vou citar o nome da revista, que não tem problema, a revista Veja, porque um rapaz fez uma crítica do Guarani, que é um filme que eu nem gosto muito, o filme da Norma Weber, eu não gosto muito, mas a revista Veja publicou um artigo sobre o Guarani, dois parágrafos em que o menino dizia assim, eu vi o filme é tão ruim que eu saí no meio e não vi mais. Eu li aquilo, eu me senti ofendido como cineasta. Eu escrevi imediatamente um texto para a revista Veja, assim, eu gostaria muito de saber o que é que o jornal faria com um crítico esportivo que diz assim, o jogo está tão chato que eu saí no primeiro tempo. Entendeu? Eu gostaria de saber por que ele pode sair no meio de um filme, entendeu? E ficar impune. Como é que você sai no meio de um filme? Você está entendendo? Isso não só ficar impune, como usar isso como argumento. Como argumento, entendeu? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer e isso eu não deixo acontecer. Realmente aí eu sou metido mesmo. Eu fui escrever. E eu até nem gosto muito desse filme aqui entre nós, não acho que seja um grande filme, entendeu? Mas essas coisas eu respondo, não tem jeito. Mas sem rancor, nunca briguei com ninguém por causa, nunca briguei com ninguém por causa de crítica. Mas você acha que a crítica tem uma finalidade nessa interrupção? Tem, claro que tem. Eu acho que a crítica é fundamental. Sobretudo, Rosane, quando você está num momento como esse na história do cinema brasileiro, neste momento que nós estamos vivendo hoje, é fundamental que você tenha um debate cinematográfico vivo. Infelizmente, no Brasil você não tem muito. Você até tem, de certo modo, sem querer fazer um elogio gratuito, mas você em São Paulo até tem mais isso do que no Rio de Janeiro, em matéria de debate sobre o cinema. Eu não sei se é por causa das editorias, talvez seja por causa das editorias, mas hoje o cinema, infelizmente, pensa que ocupa mais espaço, mas ocupa muito menos espaço. Porque hoje você está falando muito mais do próximo filme do Brad Pitt, por que a Angelina Jolie traiu ele com não sei quem, do que propriamente sobre o filme que ele fez. As críticas não são mais cinematográficas. São pontuais sobre o lado mundano daquele filme. E quando é cinematográfica, ela é muito rasteira, ela é muito gostei, não gostei. Isso não é crítica de cinema, gostei, não gostei. O que quer dizer isso? Entendeu? Eu acho que os jornais de São Paulo têm mais espaço e os críticos de São Paulo estão fazendo mais, como é que eu posso dizer? Estão movimentando mais as ideias sobre o cinema brasileiro do que no Rio de Janeiro, onde praticamente existe até bons críticos, o Rodrigo Fonseca, que teve aqui, foi embora, é um bom crítico, mas o espaço dele é muito pequeno. Então ele é obrigado a fazer um roteiro da semana, indicar os namorados para o melhor filme para ver no sábado da noite. Mas na verdade isso não é falar sobre cinema. Claro. Antigamente você tinha, não estou defendendo antigamente, mas você se lembra dos suplementos do jornal, os SBJP, lá do Paulo Emílio em suplemento literário do jornal do Estado de São Paulo, né? Você tinha esses troços, você tinha um roteiro durante a semana e no final da semana você tinha uma coisa poderosa sobre o cinema. Tanto no SBJP quanto no... Isso não tem mais, né? Eu tenho insistido muito nesse ponto. Não é o espaço para o cinema que tem diminuído no jornal. É o espaço para a reflexão sobre o cinema. Tudo que é o acessório, ao entorno do cinema, isso continua tendo espaço.
falar sobre o filme parece que é a coisa menos importante, parece que o filme é a coisa menos importante do cinema. É exatamente isso que eu queria dizer. Muito obrigado. É isso mesmo. Guilherme Gerais, diretor e fundador da Escola Cidadã Segura. Nosso querido Cacá também é conselheiro fundador e ajudou muito nesse processo, tem contribuído O fundador. Claro, conselheiro, fundador, participou de todo o processo da escola e tem participado com a gente. E é sobre um pouco isso que eu falo, que o Cacá continua sendo um pensador importante do cinema e tem feito, não sei se vocês têm acompanhado, mas no Rio de Janeiro, no Jornal o Globo, eu acompanho Cacá assiduamente e fico esperando assim, seus artigos, porque eles são tão importantes e trazem discussões para que a gente faça uma reflexão sobre o que está acontecendo com o cinema, o que vem acontecendo, que faz muitas vezes um histórico que a gente não viveu e que não conheceu, e você tem trazido e continua trazendo, né, à luz muitas coisas. Mas agora vai uma pergunta, porque você falou de uma coisa assim que eu achei tão interessante, falei, puxa vida, quem sabe a gente não se empolga e vai essa possibilidade de o Brasil hoje ter essa inovação, né? Você não falou exatamente a palavra inovação, mas é que a gente tomar esse lugar que um dia Hollywood já teve, falei, puxa vida, como é que a gente poderia fazer isso?